Bom dia, boa tarde, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar a página 10, 11, 12, 13, 14, 15 e vocês vão responder as questões da 16, 17, 18 e 19. Tá ok? Relações ecológicas. Você estudou que a biosfera é a região da Terra onde encontramos uma grande diversidade de seres vivos que integram entre si. Pense na interação entre a abelha e a flor mostrada no início do capítulo. Ela é benéfica para os dois seres vivos? Será que todas as interações são benéficas para os seres vivos? Aqui fala um pouco da cadeia alimentar, né? As diferentes interações entre os seres vivos são chamadas de relações ecológicas, harmônicas e desarmônicas. Harmônicas. As relações harmônicas são aquelas em que não há prejuízo para os envolvidos e pelo menos um ser vivo é beneficiado. As abelhas, por exemplo, são insetos que, além de interagirem com outros seres, interagem entre si, como algumas espécies de abelhas que vivem em grupo. Essa é uma relação harmônica chamada de sociedade. Então, as abelhas vivem em grupo, é uma sociedade. Outros insetos, como formigas, vespas e cupins, também formam sociedades. Olha aqui a imagem do tubarão na página 11. Observe o tubarão representado na imagem a seguir. Os peixes que estão presos ao tubarão são chamados de rêmoras. Tubarão com rêmoras presas ao seu corpo. Assim, nessa relação chamada de comensalismo, somente um ser se beneficia, enquanto o outro não é beneficiado nem prejudicado. No caso, as rêmoras, elas pegam carona para economizar a energia do corpo delas e ficam presas ao tubarão e comem o resto das comidinhas, o resto da comida que o tubarão come. Outro tipo de relação harmônica que acontece entre seres vivos de espécies diferentes é a protocooperação. Nesse tipo de relação, ambos os indivíduos se beneficiam, como ocorre na relação entre o paguro, um tipo de caranguejo, e a anêmona do mar, lá embaixo, bem na página 11. A anêmona oferece proteção ao paguro contra predadores, pois apresenta tentáculos com substâncias que queimam. Por outro lado, ela utiliza o paguro como meio de transporte, é um tipo de caranguejo paguro, além de aproveitar as sobras de alimentos deixados por ele. Então, olha só, um animalzinho às vezes se beneficia do outro. A anêmona do mar utiliza o paguro, que é o caranguejo, para fazer o transporte para ela, que ela não consegue. E ele se camufla com ela, lógico, para se proteger dos predadores. Página 12. Na imagem apresentada, aqui está falando sobre a abelha. Que a abelha, quando ela pousa na florzinha, ela retira o pólen, certo? Ela retira o melzinho da flor e o pólen fica grudado nela, que ela vai florindo vários outros lugares, porque esse pólen vai caindo no solo. Então, ela ajuda a polinizar, né? Ela ajuda a florir a natureza, tá? Portanto, enquanto se alimentam, as abelhas polinizam as flores, permitindo que se reproduzam. Então, uma beneficia a outra. Na relação harmônica, conhecida como mutualismo, a associação entre os seres vivos envolvidos é obrigatória. Um exemplo são os líquens, organismos que resultam da associação entre fungos e algas. Um se beneficia do outro. Nessa relação, os fungos absorvem umidade e os sais minerais também utilizados pelas algas. As algas, por sua vez, ao realizarem fotossíntese, produzem nutrientes que também são utilizados pelos fungos. Outro tipo de relação harmônica é o inquilismo. Nessa relação, um indivíduo é beneficiado enquanto o outro não é beneficiado, nem prejudicado. Algumas plantas, como as orquídeas, as bromélias, estabelecem esse tipo de relação com as árvores. Elas utilizam as árvores como suporte, encontrando melhores condições de luminosidade. Tá? Então, vocês leiam aí a página 13 de Olho nas Abelhas. Eu quero que vocês leiam todo
esse conteúdo novamente, tá? Leiam. Tem que ler, reler. Relações desarmônicas. As relações desarmônicas são aquelas em que pelo menos um dos seres vivos envolvidos é prejudicado. Um exemplo desse tipo de relação é o predatismo. Nessa relação, um indivíduo captura outro para se alimentar. O indivíduo que captura é chamado de predador e o que é capturado é chamado de presa. No caso, tubarões, né? Come os outros peixes, o leão come a zebra e outros bichos. Até o lagartinho aqui se alimentando. O predatismo também ocorre com animais e plantas. Quando uma vaca se alimenta de capim, por exemplo, ela está predando a planta. A competição é uma relação em que pelo menos um dos organismos envolvidos é prejudicado. Nesse tipo de relação, os indivíduos competem por recursos como água, luz e alimento. E por território também e pelas fêmeas. Muitas vezes tem vários animais, os machos brigam entre si para terem as fêmeas somente para eles. E também por causa de luz, alimento, água. Eles brigam pelo local e apenas um ganha e o outro perde. Isso aí é a competição. No parasitismo, um ser vivo se alimenta do outro sem necessariamente causar morte. Nessa relação, os indivíduos que se alimentam é chamado de parasita e o outro de hospedeiro. No caso dessas plantas aqui, ó. Plantas, piolho, carrapato, a lombriga, tá? Portanto, no parasitismo, o único beneficiado é o parasita, que com o tempo provoca o enfraquecimento do hospedeiro, podendo levá-lo à morte, tanto a planta como a pessoa ou o animal. O parasitismo é uma relação obrigatória para o parasita, pois não sobrevive sem o hospedeiro. No caso, aquelas plantas, por exemplo aqui, existem plantas que são parasitas de outras, como o cipó-chumbo, a erva de passarinho. Na imagem ao lado, o cipó-chumbo parasita está retirando de uma árvore hospedeiro os nutrientes que ela necessita. Então, ela pega, começa a crescer em cima da árvore, tira os nutrientes da árvore, a árvore muitas vezes acaba morrendo. É igual um cachorro, se ele ficar cheio de carrapato, ele vai ter a doença do carrapato, vai acabar morrendo. Uma pessoa que tem muito piolho e não trata, ela vai ter uma anemia ou alguma outra doença. Então, esses tipos de parasitas sugam a pessoa, sugam os nutrientes do ser humano, do animal ou da planta. Existem parasitas que são externos, como carrapato, piolhos e pulgas. Vivem sobre a pele dos hospedeiros ou presos a ela, alimentando-se de sangue. Há parasitas internos ou que seja, vivem dentro do corpo dos hospedeiros. O esquistossoma, a lombriga e a tênia são exemplos desses parasitas. Eles habitam o corpo dos seres humanos e de outros animais, retirando nutrientes e causando doenças em seus hospedeiros. No caso dessas lombrigas aqui, ó, tênia. Então, vocês agora vão estar respondendo as páginas 16, 17, 18 e 19. Mas vocês têm que leiam todo o conteúdo novamente, tá? Então, nós temos ali relações harmônicas. São aquelas que um se beneficia do outro. Ou mesmo que o outro não seja beneficiado, ele não é prejudicado. Já nas relações desarmônicas, é quando um se beneficia do outro e o outro sai prejudicado. No caso do predador, em que ele come e o outro fica, é o alimento. Ou então a competição, em que os dois lutam, um perde e aquele é até morto. Parasitismo, onde ele atinge as plantas e as plantas acabam o quê? Morrendo, porque ele retira todos os nutrientes. Ou no caso do carrapato, do piolho, retiram o sangue. As lombrigas, né? Então, vocês estão estudando aqui relações ecológicas, harmônicas e desarmônicas, tá? Releiam todo o conteúdo novamente. Tem 2 vídeos que eu vou postar aqui. Assistam até o final. Um grande abraço, fiquem com Deus. Matéria interdisciplinar. Que
A ecologia é uma área bem ampla da biologia, pois estuda a relação dos seres vivos entre si e com o meio ambiente. Para entender melhor, vamos mostrar alguns conceitos. O hábitat é o lugar onde uma espécie vive, determinando a distribuição das espécies no ambiente. Nicho ecológico são as atividades de uma espécie, tipo sua profissão no ambiente. Pode ser o comportamento alimentar, se é carnívoro, herbívoro ou onívoro, por exemplo. Quando falamos em população, sabemos que é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vivem e ocupam aquela mesma área, como a população do seu bairro. Já quando o assunto é comunidade, trata-se das populações de seres vivos de diferentes espécies, fauna ou flora, que mantêm relações entre si no mesmo hábitat. Ah, alguém mais ficou com saudade do Orkut? Não? Ixi, acho que eu tô ficando velho, hein? Não confunda! Ecossistema e biosfera são coisas diferentes. Ecossistema é quando os fatores bióticos se relacionam com os fatores abióticos. Ou seja, quando os organismos vivem em contato com a parte não viva do ambiente, como solo, temperatura ou a água. A biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra, onde a vida é sempre possível. Podemos dividi-la em talassociclo, que é o ambiente marinho, de água salgada, liminociclo, os ambientes de água doce, as águas continentais, e o epinociclo, que é o nosso querido ambiente terrestre. Quer ir mais fundo ainda? Dentro do epinociclo temos os biomas, caracterizados como comunidades clímax deste ambiente. Os principais biomas brasileiros são a Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampas e Pantanal. O manguezal e a mata de cocais podem ser considerados regiões ecótonas, ou seja, área de transição entre ambientes. O mangue é a transição entre todos os biociclos e a mata de cocais é a união dos poderes entre a Caatinga, o Cerrado e a Amazônia. Ufa, é muita coisa. O mundo da ecologia envolve muitas relações. As interações entre as comunidades bióticas, ou como a gente pode dizer, entre os seres vivos que compõem um ecossistema, são chamadas de interações biológicas ou de relações ecológicas. Elas determinam as relações dos seres vivos entre si e também entre o ambiente onde vivem, para que possam sobreviver e se reproduzir. Estas interações, elas estão relacionadas com a obtenção de alimentos, com abrigo, proteção e a reprodução. As relações ecológicas, elas podem ser classificadas da seguinte forma: podem ser intraespecíficas, que ocorrem entre seres da mesma espécie, ou interespecíficas, quando são entre seres de espécies diferentes. Ou também podem ser classificadas segundo os benefícios ou prejuízos que elas apresentam. Por exemplo, as relações harmônicas são quando o resultado dessa associação entre as espécies é positiva, na qual um ou mais indivíduos são beneficiados sem o prejuízo de nenhum deles. Já para as relações desarmônicas, o resultado dessa relação será negativo, ou seja, vai haver um prejuízo para uma espécie ou ambas as espécies envolvidas nessas relações. As relações intraespecíficas, ou seja, que ocorrem em seres da mesma espécie de forma harmônica, temos a sociedade, em que os indivíduos são independentes, organizados e cooperam para o cuidado da prole e manutenção do grupo. Temos como exemplo as abelhas, as formigas e os cupins. Além da sociedade, nessa categoria temos a colônia, em que os indivíduos estão associados anatomicamente. Eles também podem apresentar-se em diferentes formas, dependendo da atividade que desempenham, ou podem apresentar-se em formas semelhantes. E como exemplo, podemos citar o coral cérebro, alguns tipos de algas e também a caravela portuguesa. Ainda nas relações intraespecíficas entre seres da mesma espécie,
temos as relações desarmônicas. Nela temos o canibalismo, em que um indivíduo se alimenta de outro da mesma espécie. Isso geralmente acontece por um controle da população ou para garantir um aporte genético. E como exemplo, temos o louva-a-Deus fêmea, que logo após a cópula se alimenta do macho para garantir nutrientes e gerar descendentes saudáveis. Outra relação desarmônica entre seres da mesma espécie é a competição, em que os indivíduos eles disputam por território, parceiros sexuais, comida, água ou abrigo. Agora eu vou falar da segunda categoria, que são as relações interespecíficas, ou seja, entre seres de espécies diferentes. Para começar, vamos falar sobre as relações harmônicas nessa categoria. A primeira é o mutualismo, em que os indivíduos são de espécies diferentes e que se encontram associados. A próxima relação é a protocooperação, em que os indivíduos eles cooperam entre si, mas não há uma dependência ou um vínculo entre os dois para que eles possam sobreviver. Por exemplo, o peixe-palhaço e a anêmona, em que o primeiro ganha uma proteção e o segundo irá se alimentar dos restos dos alimentos. E em sequência, temos o inquilinismo, em que uma espécie ela usa a outra como uma forma de abrigo, mas somente ela se beneficia, mas ela não vai causar prejuízos para a outra, onde ela está se alojando. Por exemplo, as orquídeas e as bromélias, que estão associadas com algumas árvores de grande porte. A última relação nessa categoria é o comensalismo. Nesta, apenas uma das espécies irá se beneficiar, mas sem causar prejuízo à outra. Temos um exemplo bem conhecido, que é o peixe-piloto, que ele prende-se ao tubarão para poder se alimentar dos restos de comida e também para que eu consiga se locomover de uma forma mais ágil. Agora, eu quero falar sobre as relações interespecíficas desarmônicas. Para começar, vamos falar sobre o amensalismo, em que uma espécie ela inibe o desenvolvimento da outra. Como exemplo, temos alguns tipos de plantas em que elas liberam em suas raízes substâncias tóxicas que evitam o crescimento de outras plantas perto de sua região. Ainda nessa categoria, temos também o parasitismo. O parasita ele irá retirar do corpo do hospedeiro os nutrientes para garantir a sua sobrevivência, deixando o hospedeiro então debilitado ou levando-o à morte. A próxima é o predatismo, em que um indivíduo mata o outro para se alimentar. Por exemplo, a serpente e o rato, o leão